Vamos falar nesse momento sobre aceleração vetorial média. Às vezes, e muito raramente, a velocidade do objeto é constante. Na natureza, é muito difícil observar o movimento de um corpo onde a velocidade seja constante. Nessa ilustração, V1 é constante e V2 também é constante. Eu sei isso porque, para V1, veja que a magnitude, a direção e o sentido é sempre o mesmo, para qualquer instante de tempo t. T1, T2, T3, T4. E para V2 também é constante, porque a direção, a magnitude e o sentido é sempre o mesmo. A diferença entre essas duas figuras é que a magnitude de V2 é maior que a magnitude de V1, ou seja, V2 é mais rápido. Mas em uma vasta variedade de movimentos, o vetor velocidade varia a cada instante. O vetor velocidade de um objeto em movimento pode se modificar de diversas maneiras. Com mais frequência, vamos observar que a velocidade de um objeto varia enquanto ele se move. Nessa ilustração, V3 não é constante. A direção e o sentido são mantidos, mas a magnitude do vetor velocidade aumenta. O objeto se move mais rapidamente. Isto é representado pela magnitude do vetor velocidade, que aumenta à medida que o tempo passa. Uma outra forma é onde tanto a direção, quanto o sentido, quanto a magnitude variam. V4 não é constante, porque a direção e a magnitude mudam. O sentido é mais ou menos o mesmo, que é da esquerda para a direita, de forma global. Uma vez que a velocidade é um vetor, ela pode variar de duas maneiras. O módulo pode mudar, indicando uma variação da rapidez. Como exemplo, ele pode aumentar quando o motorista de um carro pisa no pedal do acelerador para ultrapassar o carro que está à sua frente, ou ele pode diminuir, ou a velocidade pode diminuir quando o motorista pisa no freio para parar em um sinal vermelho. Temos aqui um caso onde o módulo da velocidade está diminuindo, mas mantendo a mesma direção e sentido. Uma outra forma é a orientação, que pode mudar, indicando uma alteração da orientação do movimento do objeto. Então, imagine que você está saindo da sua casa para ir CT de carro, e assim que sai do portão, lembra-se que esqueceu de alguma coisa. Então você tem que parar o carro para retornar à garagem. Nesse movimento, a sua velocidade tem um sentido e uma determinada magnitude, só que está diminuindo em magnitude até o valor zero. E depois você parte de uma velocidade zero para uma velocidade diferente de zero, mas no sentido oposto. Essas são as duas maneiras do vetor velocidade mudar. O módulo mudando ou a orientação mudando. Aqui a orientação estou me referindo tanto à direção quanto ao sentido. Para descrever a maneira como o vetor velocidade varia, é necessário o conceito de aceleração. O significado do vetor aceleração média pode ser ilustrado a partir do movimento da Ferrari 348 TB. Os dados que eu vou mostrar nesse slide foram retirados de um site especializado em automóveis de alto desempenho. No instante inicial, que chamei de T0, a condição inicial, a Ferrari encontra-se em repouso no instante 0 segundos. O referencial adotado é tal que o sentido positivo é da esquerda para a direita, na direção do vetor unitário i. Após um intervalo de tempo de meio segundo, ou no instante t1 de meio segundo, a velocidade da Ferrari já é de 10 km por hora, na direção horizontal i. A velocidade da Ferrari variou de 0 para 10 km por hora em apenas meio segundo. Posteriormente, num tempo t2 igual a 1 segundo, a velocidade da Ferrari passa a ser 20 km por hora. Então, do instante de tempo t1 igual a meio segundo para o instante de tempo t2 igual a 1 segundo, isto é, no intervalo de tempo de meio segundo, a velocidade da Ferrari aumentou novamente por 10 km por hora. Então, no meio segundo, variou de 0 para 10 km por hora, e no meio segundo seguinte, variou de 10 km para 20 km por hora. A velocidade V2 é igual à velocidade V1 mais a variação da velocidade. Então, durante o intervalo de tempo transcorrido, ΔT, o vetor velocidade varia de um valor inicial, que estou considerando como V1, para um valor final, que estou considerando como V2. Então, a variação do vetor velocidade é igual ao vetor velocidade V2 menos o vetor velocidade V1, no intervalo de tempo, ΔT igual a T2 menos T1. A gente vai definir aqui a aceleração vetorial média, a partir da razão
entre a variação do vetor velocidade dividido pela variação do tempo. Esta é a definição do vetor aceleração média ou aceleração vetorial média. Portanto, o vetor aceleração média define de quanto o vetor velocidade varia por unidade de tempo. Como nós vimos no slide anterior, a aceleração vetorial média define-se como um vetor que é igual à variação do vetor velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A aceleração da Ferrari 348TB é constante nos intervalos de tempo analisados. Ela parte de v igual a zero para v1 igual a 10 km por hora da direção horizontal em apenas meio segundo. Neste caso, o vetor aceleração média da Ferrari será a variação da velocidade, 10 km por hora menos zero, dividido pelo intervalo de tempo, que é meio segundo menos zero. Esta é a aceleração da Ferrari, 10 km por hora dividido por 0,5 segundos, na direção horizontal. No meio segundo seguinte, a velocidade da Ferrari passa a ser 20 km por hora, na mesma direção horizontal. Dessa forma, a aceleração, nesse segundo trecho, é igual à variação da velocidade, que é igual a 20 km por hora menos 10 km por hora, que é igual a 10 km por hora, dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 1 menos meio segundo. Então aqui está a aceleração da Ferrari no segundo trecho, 10 km por hora a cada meio segundo. Veja que nesse intervalo de tempo analisado, de 0 a 1 segundo, a aceleração é constante. Supondo que a aceleração da Ferrari seja constante nos 5 primeiros segundos, então ao término de 5 segundos, a velocidade seria algo em torno de 100 km por hora. Esta é a velocidade média da Ferrari após 5 segundos. É usual escrever a aceleração no sistema internacional. Para isso, nós precisamos converter a velocidade, km por hora, em metros por segundo. Façamos isso para a velocidade média ao término dos 5 segundos. Então, a velocidade média, 100 km por hora. Façamos aqui a conversão de unidades. Pegarei os 100 km por hora e multiplicarei pelo fator 1, que é 1.000 metros igual a 1 km. Isto é, 1.000 metros dividido por 1 km. Veja que nesta multiplicação, a unidade quilômetro é cancelada, restando apenas a unidade metro e hora. Agora eu preciso passar hora para segundos, então eu multiplico pelo fator unitário, que equivale a 1 hora igual a 3.600 segundos. Nessa terceira multiplicação, observe que a unidade hora é cancelada, restando apenas metros e segundo. O resultado dessa multiplicação é 10.000 metros, ou 1,0 vezes 10 a quinta metros, dividido por 3.600 segundos. O resultado dessa divisão me fornece a magnitude da velocidade média, que é igual a 27,8 metros por segundo. Então esta é a velocidade média da Ferrari após 5 segundos. A aceleração média entre o instante inicial 0 e o instante final 5 segundos será igual a 27,8 metros por segundo, dividido por 5,0 segundos. A aceleração média da Ferrari, nos primeiros 5 segundos, será igual a 5,6 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 5,6 metros por segundo ao quadrado é lida como, acabei de dizer, 5,6 metros por segundo ao quadrado, ou 5,6 metros por segundo. Significa que a velocidade varia 5,6 metros por segundo a cada segundo do movimento. Isto é, no primeiro segundo, a velocidade é igual a 5,6 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade será de 11,2 metros por segundo. No terceiro segundo, a velocidade média será de 16,8 metros por segundo. A aceleração vetorial média tem a direção da variação do vetor velocidade no intervalo de tempo decorrido. Isto está muito claro na equação matemática que define a aceleração vetorial média. Veja que a aceleração é diretamente proporcional à variação da velocidade. Essa equação nos diz que esse vetor A tem a mesma direção do vetor ΔV, a mesma direção da variação do vetor velocidade. Vejamos isso no movimento da Ferrari, de 0 para 1 segundo, onde a sua velocidade varia de 0 para v2, ou no último meio segundo, entre t1 e t2, onde a velocidade varia de v1 para v2. Observe que a magnitude do vetor velocidade aumenta, à medida que o tempo também aumenta. A aceleração, nesse caso, como nós vimos, é constante.
e temos aqui um caso particular da velocidade crescente. Repare na magnitude do vetor v1 e na magnitude do vetor v2. A variação do vetor velocidade é um vetor que parte da ponta do vetor v1 para a ponta do vetor v2. Esse vetorzinho verde é a variação do vetor velocidade, que é igual a v2 menos v1. Repare aqui que, neste caso, a aceleração tem a mesma direção da variação do vetor velocidade. Então, A é paralelo a ΔV. Não tem a mesma magnitude, porque a aceleração é ΔV dividido por ΔT. Aqui, a rapidez da Ferrari aumenta. A magnitude do vetor velocidade aumenta, porque o vetor aceleração A é paralelo ao vetor velocidade V, seja V1, seja V2. Quando isto acontece, nós dizemos que o carro, a Ferrari, está acelerando. Então, o significado de aceleração é quando nós observamos que o vetor aceleração tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade, seja V1, seja V2. Então vejamos aqui um caso onde a Ferrari esteja freando. No instante de tempo t1 igual a meio segundo, o vetor velocidade é igual a v1, e no instante de tempo t2 igual a 1 segundo, o vetor velocidade é igual a v2. Observe que a magnitude do vetor velocidade diminuiu, ou seja, a rapidez está diminuindo. Temos aqui novamente um caso de aceleração constante e velocidade decrescente. Repare na magnitude do vetor v1 e na magnitude do vetor v2. Neste caso, a variação do vetor velocidade aponta no sentido contrário ao movimento da Ferrari. Lembre-se que ΔV é v2 menos v1. A aceleração da Ferrari tem a mesma direção da variação da velocidade, que por definição, vemos que A é proporcional a ΔV. Então A deve ter a mesma direção e sentido da variação da velocidade. Neste caso, temos que a rapidez da Ferrari diminui, porque o vetor aceleração é antiparalelo ao vetor velocidade, seja V1, seja V2. Quando isto acontece, temos o movimento desacelerado. Estamos dizendo que a Ferrari está desacelerando. Então, desaceleração significa que o vetor aceleração tem a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade. Já a aceleração significa que o vetor aceleração tem a mesma direção do vetor velocidade. Lembre-se desse conceito nas próximas aulas.